Olá, boa noite, sejam muito bem-vindos. Que hoje a gente vai falar sobre carboxieterapia, tá? Que é assim, eu falo que é um equipamento, né? Uma técnica, aliás, muito versátil na estética, porque a gente pode trabalhar diversas atuações, né? Tanto para fazer estética facial, corporal, também dá para atuar no capilar e também até estética íntima, tá? Então é uma técnica super versátil que dá para usar para vários tipos de tratamentos. Talvez assim, quem já trabalhou aqui com carboxiterapia, né? Deve conhecer um pouquinho, mas eu vou explicar, né, o que seria a técnica da carboxi hoje. Bem, o que seria a técnica da carboxiterapia, tá? A carboxi, gente, é uma técnica onde a gente vai fazer a introdução, né, a permeação de um gás carbônico. E esse gás carbônico, ele tem que ser medicinal, ou seja, é um gás com 99,9% de pureza, tá? Então, é aquele mesmo gás que os hospitais utilizam para fazer as cirurgias de videolaparoscopia, na microbiologia, tá? Então, é um gás que ele é totalmente compatível com o nosso organismo. Inclusive, nós produzimos o gás carbônico, né? Então, quando nós estamos respirando, né? Nós, inspiramos o oxigênio e exalamos o gás carbônico, tá? Então, é um gás carbônico. O gás carbônico que nós estamos falando, tá? É um natural que a gente também produz no nosso organismo, tá? Então, que onde ocorre as trocas metabólicas, né? Lá no pulmão e então a gente então exala, né? O gás carbônico, tá? Então, é um gás totalmente compatível, tá? Então, esse gás que a gente vai fazer, né, de uso terapêutico, tá? Ele vem num cilindro totalmente, vamos dizer assim, de uso medicinal e ele tem que ter, né, características e um padrão que a gente chama de padrão SP. E ele tem que ter, né, tem que ser incolor, inodoro, atóxico e também, então, por conta de ser o gás produzido naturalmente, ele é não embólico, tá, gente? Então, uma coisa que muitas vezes o pessoal fica até com receio, mas vai injetar um gás, né? Será que ele não vai fazer mal? Será que vai fazer algum tipo de embolia? Não, tá? Fiquem tranquilos, porque é o gás, como eu falei, que a gente produz também. Então, ele tá no nosso organismo, é totalmente compatível, tá ok? Então, esse gás, quando é introduzido no organismo, né, através de uma agulha, tá? Então, a gente vai fazer uma aplicação intradérmica, ou seja, a nível da derme, ou também subcutânea, a nível da hipoderme, para tratamento de gordura, celulite, tá? Então, nós vamos fazer, então, a injeção desse gás carbônico, e aí ele vai produzir vários efeitos fisiológicos no tecido, tá? Então, de acordo com esses efeitos fisiológicos, então a gente vai ver aí quais são as indicações de tratamento que nós temos, então, com a carboxi, tá? Então, eu vou falar um pouquinho o que ele vai promover no nosso tecido, tá? Ao introduzir o gás carbônico, ele vai fazer um efeito que a gente chama de efeito Bohr. Esse efeito Bohr seria a troca gasosa, tá? Então, o oxigênio, aliás, quem transporta o gás, tanto o oxigênio quanto o gás carbônico no nosso organismo, são a hemoglobina, tá? E aí, quando a gente respira, né, nós inalamos então o oxigênio, e esse oxigênio ele tem que ser levado para as células, e quem faz esse transporte é a hemoglobina. Então, a hemoglobina, ela vai lá, né, se liga com o oxigênio e vai ser levado lá para as células. E aí, quando ele encontra as moléculas de gás carbônico, ele tem uma afinidade maior com o gás carbônico. Então, ele libera o oxigênio, agarra no CO2 e aí ele vai ser transportado para o pulmão para ser eliminado. Então, o efeito Bohr, tá? É essa afinidade que a hemoglobina tem em liberar oxigênio e pegar o CO2. Então, se eu tenho aqui numa região, tá? Se eu faço uma aplicação numa região
e injeto bastante, né? Aliás, injeto uma quantidade de CO2, o que a hemoglobina vai fazer? Ele vai liberar o oxigênio, pegar o CO2 para ser eliminado. Então, nessa região onde eu fiz a aplicação, ele vai ter um aumento de oxigênio, ou seja, eu vou ter um aumento ali de vascularização, tá? Eu vou ter um aumento do que entra e sai, né, de dentro da célula também, levando mais nutrientes naquela região, justamente por conta disso, dessa oxigenação que teve no tecido, tá? Então, consequentemente, tá? Eu também vou ter ali, se eu tenho aumento da circulação sanguínea, eu vou ter também um aumento na troca metabólica, do que entra e sai, do que, né, nutrientes que entram ali e também a saída dos metabólitos. Vou promover também o que a gente chama de neoangiogênese, ou seja, que é a formação de novos vasos sanguíneos naquela região. E quando a gente faz a aplicação do CO2, tá? Então, geralmente a gente aplica até formar, assim, vamos dizer assim, até ter uma distensão do tecido, ou seja, fazer uma elevaçãozinha do tecido, tá? Então, essa distensão do tecido, ela também vai promover efeitos fisiológicos, tá? Como, por exemplo, tá? Uma ativação ali no fibroblasto, tá? Para produzir mais colágeno, elastina, justamente por ela fazer esse desprendimento. Ela acaba ali, tá? Ativando também o meu fibroblasto para produzir mais colágeno e elastina naquela região, tá? Então, com isso, eu vou ter uma melhora ali para uma indicação para o tratamento, por exemplo, de uma flacidez de pele, de rugas, de linha de expressão, tá? E também essa distensão, o fato de fazer isso, ele vai gerar também um processo inflamatório, tá? E quando ele gera um processo inflamatório, ele acaba também estimulando o fibroblasto a produzir mais colágeno e elastina aí, tá? Bem, e aí, um outro efeito também bem procurado, né, no tratamentos estéticos, tá? É a lipólise. Então, o gás carbônico, tá? Ao ser, né, introduzido, ele vai gerar um estresse ali. Então, dependendo da forma com que é injetado, né, e o volume também desse gás, ele vai gerar um estresse ali naquela região e ele vai ativar o sistema nervoso simpático, fazendo com que ele libere, né, a catecolaminas, que são a adrenalina e a noradrenalina, que ele vai ativar a cascata lipolítica e promover então a lipólise. Ou seja, né, o que é a lipólise, Kátia? É o esvaziamento do meu adipócito ali da célula de gordura. Então aí ele vai liberar, né, o conteúdo de dentro do adipócito. Então, quem que tá ali dentro do adipócito? O triglicerídeo. Né? Então, a gente vai promover a quebra da gordura, tá? Que é o triglicerídeo, e ele vai se transformar em 3 moléculas de ácido graxo e uma de glicerol. E isso vai para a corrente sanguínea, que depois ele tem que ser metabolizado, ou seja, ele tem que ser queimado, né? Então, quando a gente fala em tratamento de gordura localizada, tá? A carboxiterapia é uma ótima opção, ele vai promover a lipólise, e toda vez que a gente fala em lipólise, liberação de ácido graxo, nós temos que ter aí a questão da metabolização, ou seja, da queima, né, desses ácidos graxos. Então, orientar o paciente, né, a fazer uma atividade física, tem que queimar essas calorias aí, né, para que o resultado seja eficiente, tá? Então, um dos efeitos fisiológicos também aí do gás carbônico, tá? Da carboxiterapia, tá? Seria então a lipólise. Então, com isso, tá? Quais são as principais indicações quando a gente fala em carboxiterapia? Quando a gente fala em carboxiterapia, as principais indicações são para tratamento de rejuvenescimento, estrias, rugas e linhas de expressão, cicatriz atrófica de acne, flacidez tissular, ou seja, aquelas indicações onde eu preciso ter um estímulo de colágeno, justamente pela aquela questão que eu falei da distensão tecidual.
tá? Ah, e um detalhe, eu esqueci de comentar. Além, né, da distensão do tecido, que é, né, fazer aquela elevaçãozinha do tecido, a gente também tem o trauma da agulha, tá? Então, quando a gente vai lá, faz, né, vamos falar assim, as agulhadinhas, ela entra no tecido, ela tá promovendo lesõezinhas. E essas lesõezinhas que também geram um processo inflamatório e ajuda também nessa questão do estímulo do colágeno, tá? Então, nós temos aí, então, dois fatores que ajudam, tá, na produção do colágeno. O trauma da agulha e a distensão do tecido. Então, toda vez que vocês quiserem fazer um tratamento onde vocês visam estimular o colágeno, né? Então, como eu comentei, rejuvenescimento, estrias, carboxiterapia neles, tá? Então, uma ótima opção aí. Fora isso, a gente também pode trabalhar, né, no tecido adiposo para gordura localizada, tá? Dá para trabalhar também a questão da celulite. Podemos trabalhar naquelas cicatrizes mais aderidas, tá? Então, para aderência também no pós-operatório ou aderência cicatricial. Para olheira, gente, para região aqui da área dos olhos, para trabalhar aqui, ó, as ruguinhas, linhas de expressão, flacidez palpebral, porque assim, tem poucos recursos, né, que a gente consegue trabalhar a flacidez da pálpebra e a carboxiterapia é uma delas, né? A outra é o jato de plasma, também muito top, muito conhecido aí, ficou bem famoso, né, pelo tratamento da flacidez palpebral, tá? Mas a carboxiterapia também é uma ótima opção. E quando faz a aplicação aqui na área dos olhos, tá? Ela vasculariza bastante. Então, quem tem aquelas olheiras vasculares, né? Ou que tem má circulação, edema, a gente melhora bastante as olheiras com a carboxiterapia, tá? É claro que ela não vai trabalhar todos os tipos de olheiras, tá, gente? A gente sabe que tem tipos de olheiras, né? Olheira melânica, vamos dizer assim, por hiperpigmentação pós-inflamatória, então tem a diedema. Então, assim, para quem tem por problema vascular, que é aquele fica arroxadinho, e também a questão do edema, ele melhora, tá? Porque ele ajuda na vascularização daquela região ali. Outra indicação, perdão, tá? Seria aqui, ó, papada, tá? Então, assim, são poucos recursos também que a gente consegue trabalhar nessa região, e a gente pode trabalhar, então, tanto para flacidez, com a carboxi, também para a gordura, tá? Então, papada também seria uma ótima indicação de tratamento aí com a carboxiterapia. Um tratamento pouco conhecido, né, que o pessoal não faz muito, mas que é possível também, é estimular aqui, ó, o couro cabeludo para tratamento, então, de alopécia, tá? Então, a gente vai trabalhar com a carboxiterapia para poder fazer a vascularização e melhorar a nutrição ali da raiz, né, da raiz capilar, do bulbo capilar, tá? Também podemos trabalhar na telangiectasia para fazer o tratamento dos pequenos vasos, né? Então dá para trabalhar também para poder promover ali uma necrose dos vasinhos. Tem também para indicação para cicatrização de úlceras e feridas, tá? Para ajudar na cicatrização. E hoje também muito em alta, né, a questão da estética íntima para promover o rejuvenescimento íntimo, ou seja, para flacidez de pele desta região, tá? Então, gente, olha só quantas aplicabilidades, ó. Estética facial, estética corporal, capilar e estética íntima. Por isso que eu comentei lá no início. A carboxiterapia é uma técnica muito versátil, né? Multifuncional. Então, tendo ele, dá para atuar, ó, em várias áreas, né? Aplicar aí para várias indicações de tratamento também. Então, ele é bem legal para estar fazendo associações. Então, gente, quem ainda não conhecia, tá? Ou ainda, né, tá fazendo uma pesquisa, tá? Ó, a carboxiterapia aí é uma ótima opção de investimento aí para sua clínica, por ser, né, multifuncional, tá? Ter várias opções aí de tratamento com um único equipamento. Quando a gente fala também em carboxiterapia, tá? A
a gente tem que dar orientações para o nosso paciente também, tá? Porque às vezes depois que aplica, ela pode sentir um certo desconforto, que isso pode acontecer, tá? Que na regiãozinha vai ficar um pouquinho, eu falo engraçado, mas fica fazendo uns barulhinhos naquela região, né? Que a gente chama de crepitação. Fica assim, ó, ploc, 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 ploc naquela região, tá? Que aplica. Então, isso é normal, é o gás que ele vai sendo, né? Foi lá, vamos dizer assim, foi injetado ali, ele vai ficar ainda se acomodando até ser absorvido. Então dá essa sensação, tá? Que ele tá ali ainda por um tempo, mas após alguns minutos ele passa, ele é totalmente absorvido, tá? E assim, pode acontecer, né? Eu sempre brinco, né? Quando eu dou os treinamentos lá, eu brinco, mas eu falo sério, né? Eu falo assim, olha, vocês têm que avisar a cliente de vocês que pode acontecer de depois, no dia seguinte, ficar uma equimosezinha, ficar um roxinho, porque afinal de contas a gente está trabalhando com uma agulha, tá? Então, na hora que colocar ali, pode acertar um vasinho ou outro. Então, sempre avisa a sua cliente antes. Porque depois que acontecer de ficar roxinha, a tua cliente falar assim, ai, ficou roxinho. Então, fala assim, ó, né? E aí você fala, não, é normal, ela não vai acreditar. Então, avisa antes que isso pode acontecer, tá bom? Bem, quando a gente fala em carboxiterapia, a gente também tem que ter os cuidados em relação à biossegurança, tá? Então, né, a gente vai utilizar agulha e equipo. O equipo, gente, é a mangueirinha que vai ligar do aparelho, né, até e vai conectar a agulha para fazer então a introdução do gás, tá? Então, essa mangueirinha chama-se equipo. Esse equipo, gente, ele é de uso único e descartável. Usou uma vez naquela paciente, naquela sessão, jogou fora, tá? Não tem esse negócio de, vou deixar guardado um para cada paciente ou ficar ainda ali deixando para todo. Não, gente, é descartável, tá? Tem que jogar fora. Infelizmente, eu ainda vejo, tá? Em alguns lugares assim, o pessoal reaproveitando. Não pode. É descartável, uso único. Usou, jogou fora, tá? Então, tanto a agulha quanto o equipo, tá ok? E aí a questão, né, higienização, sempre luvas, né, sempre bem limpinhas, tem que higienizar a pele do paciente antes de aplicar, tá ok? E uma coisa que os equipamentos hoje em dia eles oferecem, tá? São a questão de aquecimento do gás, tá? Então, tem algumas pessoas que relatam algum tipo de desconforto. Então, o gás aquecido, ele, vamos dizer assim, ele gera menos desconforto, tá? Porque o gás CO2, né, ele geralmente ele é frio, ele é gelado. Então, quando entra no tecido, quando vem um gás frio, ele geralmente causa um pouco mais de desconforto. Então, tem alguns equipamentos, tá, que eles já aquecem o gás. Então, mas não é um gás quente, tá? É um gás que ele vai ser mais a temperatura, né, do corpo. Então, quando está sendo introduzido, ele não vai dar aquela questão, né, de sensação gelada e promover uma vasoconstrição, tá? E até ele ajuda na vasodilatação, que é uma das, vamos dizer assim, é um dos efeitos também produzidos pelo gás no tecido, é a vasodilatação, tá? Então, quando o gás ele tá numa temperatura, né, aquecida, ele vai melhorar isso. Se ele tá gelado, ele vai promover vasoconstrição. Tá? Então, alguns equipamentos, eles já dão esse conforto também, tá ok? Bem, quando a gente fala em tratamento com a carboxiterapia, tá? Então, a gente tem várias técnicas de aplicação, tá? Dependendo do que a gente for tratar, tá? Ele tem uma questão de cálculo de volume, de velocidade desse gás, tá? Então, dependendo do que for tratar, tem esses parâmetros a serem ajustados, tá? Volume é a quantidade de gás que eu vou injetar em cada região. E aí vai depender também, né, na avaliação de cada paciente. Se eu tô falando de gordura, depende da quantidade de gordura, tá? Velocidade. A velocidade, gente, ela vai me dar efeitos fisiológicos diferentes. Se eu coloco ele devagarzinho, se ele coloca um pouco mais rápido, tá? Então, tudo isso também vai interferir no meu tratamento e eu tenho que saber parametrizar isso aí, tá? Quando a gente fala na aplicação do gás, a angulação da agulha também vai importar bastante e vai fazer toda a diferença. Então, eu tenho que saber o seguinte: qual é a camada
que eu quero trabalhar. Aliás, qual é a camada, né, da pele que eu quero trabalhar ou que tecido que eu quero trabalhar. Eu quero trabalhar, né, na região dérmica ou eu quero trabalhar o tecido adiposo. Por quê? Dependendo da região que eu insuflar o gás, eu vou ter o efeito fisiológico diferente. Então, se eu quero trabalhar flacidez de pele, né, as rugas, estrias, eu tenho que atuar onde? A nível dérmico. Por quê? Eu quero estimular o fibroblasto. Onde que está o fibroblasto? Na derme, tá? Lembrando que o fibroblasto é quem produz nosso colágeno, elastina, tá? Então, é ele que eu tenho que estimular e ele está na camada dérmica. Então, quando eu quero fazer esse tipo de tratamento, eu tenho que angular a agulha para ficar ali, ó, entrar o gás na derme, tá? Então, a angulação da agulha, ela tem que ser superficial, que a gente fala ali numa angulação em torno de 15 graus, só a pontinha da agulha, tá ok? E se eu quiser trabalhar a gordura? Então, a minha agulha tem que ir mais profunda, ela tem que atingir ali o tecido adiposo, tá? Então, a angulação da minha agulha, ela pode ser tipo 90 graus, para ele poder ir mais profundo e esse gás ir lá para o tecido adiposo. Kátia, mas se eu colocar 90 graus, a minha cliente tem pouca gordura, então o que a gente pode fazer daí? Um ângulo de 45 graus também, tá? Então, dependendo da camada adiposa, a gente tem que fazer isso, tá? Ver como que eu vou introduzir essa agulha. Então, é onde a gente vai trabalhar a angulação, tá? Isso vai fazer toda a diferença no tratamento. Então, como eu estava falando, né? A forma de aplicação, tá? Ela vai variar, então, de acordo com o tecido que eu quero trabalhar, tá? Então, isso é muito importante, tá? Vai fazer toda a diferença, a angulação da agulha, ok? E aí, hoje em dia, também, nós temos, né, associações. Então, como eu venho falado em lives anteriores, né, o que a gente pode fazer para, né, melhorar o desempenho de uma técnica ou potencializar, tá? Então, tem vários equipamentos aí no mercado, né? Tem equipamentos no mercado aí que, além da carboxiterapia, ele já acompanha também um outro recurso, tá? Então, por exemplo, tem o equipamento Ares da Ibramed, que no mesmo equipamento ele tem a corrente High Volt. A corrente High Volt, ela serve para promover uma certa analgesia, tá? Mas ela também é excelente para estimular a região da derme, vamos dizer assim, para ela promover um estímulo ali na pele. Então, se eu quiser utilizar a corrente High Volt para fazer, por exemplo, a técnica do electrolifting, é possível, tá? Porque essa corrente, né, na polaridade negativa, ela gera ali um estímulo no tecido, tá? Então, ela acaba estimulando também ali na região do fibroblasto, mas também por conta do trauma da agulha, lembra? Tá? E aí ela pode ser um recurso para tratamento das estrias, das rugas. E aí, pensem comigo, então se eu tenho os benefícios da corrente que vai fazer esse estímulo e eu associar com os benefícios do gás carbônico, tá? Então, o que eu posso promover ali, né? Como que eu posso estar associando? Então, esse equipamento, ele faz o que a gente chama de terapia combinada, associando o gás carbônico com a corrente High Volt. Ó, há uma duvidazinha aqui, ó. Ouvi dizer que a aplicação dói. É verdade? Então, ela incomoda assim um pouquinho, mas olha, eu sempre falo para as minhas clientes, depende muito da forma de aplicação. Então, técnica de aplicação, ela pode dar um conforto para o meu paciente, tá? Então, a questão da forma de aplicar, ela também faz diferença. Então, por exemplo, essa corrente High Volt que eu estou falando, ela justamente mascara esse sensorial de dor, porque a corrente High Volt, ela também promove uma analgesia, além desse benefício, né, de estimular o fibroblasto, né, promover uma irritação dérmica ali para estimular o fibroblasto, ela também dá essa sensação de analgesia, ela engana o meu sensorial de dor, porque fica aquela, né, a passagem da corrente,
ela engana o meu sensorial e aí a aplicação torna-se mais confortável, tá? Então, a forma de aplicação, tá? Ela deixa a técnica da carboxy de forma mais confortável. Além disso, tá? Eu falo assim que tem algumas coisinhas que enganam, forma de aplicar. Em vez de eu pegar ali e trabalhar numa grande área, fazendo com que esse gás para gordura, tá? Eu vou lá, em vez de eu pegar, eu falo assim, quando a gente fala em gordura, a gente faz uma técnica, tá? De colocação de quantidade de volume por ponto, tá? Então, eu delimito uma determinada área e eu coloco ali 50, 60, 80 ml de gás, tá? Isso eu vou determinando conforme a adipometria. E aí, se eu pego uma área muito grande e deixar colocando muito gás, geralmente causa um desconforto maior. Então, eu prefiro trabalhar áreas pequenas, tá? E injetando volumes menores por vez, tá? Isso faz com que haja um conforto melhor para o paciente, tá? Uma outra dúvida, posso aplicar com a corrente russa? Sim, você pode fazer a eletrolipólise com a corrente russa naquela região e aplicar a carboxiterapia. É uma ótima ideia, porque quando a gente faz, né, a corrente russa ou a alce, tá? Também pode ser uma corrente TENS, modulando ela para uma analgesia ou para uma eletrolipólise, tá? Naquela região, eu também vou ter esse, vamos dizer assim, a gente vai enganar, né, esse sensorial da dor, e aí você pode aplicar até ali, ó, na mesma região, tá? Para poder fazer a aplicação ser mais confortável, tá? Fica a dica aí. E também pode associar a corrente russa após a aplicação da carboxy para fazer a metabolização, tá? Eu não sou muito a favor de fazer, por exemplo, se eu fiz a carboxy no abdômen, Kátia, eu tenho que colocar a corrente russa para fortalecimento muscular no abdômen? Não, você pode colocar nas pernas, porque na região que aplicou a carboxy, muitas vezes vai ficar desconfortável por conta mesmo, exatamente do gás que insuflou, ainda tá ali elevadinho, tá um pouco sensível, né? Como eu falei, fica aquele ploque-ploquezinho, né? Que eu falei, que fica aquela sensação do gás ali. Então, faz na perna, tá? Faz a corrente russa para fortalecimento na perna para ativar a metabolização do ácido graxo. Então, olha só, terapia simultânea. Vai fazendo carboxiterapia no abdômen, corrente russa para fortalecimento nas pernas. Lembra que eu falei em lives anteriores, né? A gente poder otimizar o tempo, né? Faz uma região abdominal, uma técnica, já faz ali a corrente russa, alce, fortalecimento muscular nas pernas, tá? Então, olha aí outra dica para vocês potencializarem o resultado de vocês, ok? Bem, então, como eu estava falando da corrente high volt, tá? Então, quando vocês forem fazer aplicação para estrias, rugas, né? Associe também, então, tá? A corrente high volt. E aí, tem esse equipamento que ele vai fazer com que a corrente saia na pontinha. Então, vai ter acessórios e vai fazer com que essa corrente saia na ponta da agulha, tá? Então, ao mesmo tempo que está insuflando o gás, naquela mesma agulha já vai fazer a passagem da corrente. Então, olha só que interessante, tá? Então, tem aí diversas formas de fazer a aplicação da carboxiterapia. A Emanuele comentou aqui, ultrassom nas costas, pump no bumbum e corrente nas coxas. Como a prof ensina, otimizar o tempo. Isso aí. Ela tá fazendo tudo ao mesmo tempo, tá vendo lá? Ó, ultrassom ali na região das costas, eu imagino que seja ali nos flancos, tá? Fazer o pump já no glúteo e deixar fazendo um fortalecimento ali nas coxas. Ótimo, tá? Então, otimiza o tempo. Contanto que, né, fique confortável para cliente também, tá? Também não exagerar também para ficar um monte de coisa, mas estando confortável para cliente, gente, manda ver, tá? Então, a combinação que a Emanuele fez aí é ok, porque ela tá fazendo lipólise numa região e tá fazendo a metabolização ali nas coxas com a corrente russa. Perfeito, tá? Obrigada, Emanuele, obrigada! Espero que vocês tenham gostado das minhas últimas lives também, se vocês têm me acompanhado. Quem aqui acompanhou o nosso Dominando a Eletroterapia aqui na semana passada? Então, gente, semana passada, na quinta-feira, eu dei um aulão de eletroterapia.
Então, nesse aulão eu falei sobre radiofrequência, ultrassom, corrente russa, alce, falei sobre LED laser de baixa potência, tá? Dei bastante conteúdo aí para vocês nesse aulão. E aí, pessoal, nesse dia também do evento Dominando a Eletroterapia, eu fiz o meu lançamento do meu curso online de eletroterapia. Então, quem não tem, às vezes quem não acompanhou, até eu coloquei hoje no Instagram, tá? Tá em aberto as inscrições para o meu curso Dominando a Eletroterapia na Prática, tá? Que é um curso que eu desenvolvi pensando exatamente em vocês, nas dificuldades que vocês têm no dia a dia para programar os equipamentos, tá? E com muito vídeo na prática mesmo, para mostrando ali como que faz para aplicar isso e aquilo, tá? Então, um curso bem voltado assim, explicando toda a parte também teórica, tá? Porque eu acho que tem que ter a parte teórica para poder fazer a prática, tá? Mas mostrar aí bastante aplicação, como que faz essa questão de terapia combinada, terapia simultânea, técnica de aplicação para gordura, para celulite, para flacidez, né? E de diversos equipamentos. Parte de corrente russa, né? Como que faz a colocação, né? O posicionamento dos eletrodos, quanto que tem que dar de intensidade, gente, tudo bem explicadinho. Gente, se vocês quiserem conhecer um pouquinho mais também sobre o curso online, tá? Na link lá da minha bio, na minha bio tem um link que se vocês clicarem lá, ele vai ser direcionado para um vídeo onde eu explico um pouco mais sobre o que é o curso, tá? Então é um curso online, tá? Que vai ter acesso por 1 ano e onde eu vou falar sobre diversas técnicas. Olha só, vai estar falando sobre, além de falar toda a parte teórica de fisiologia, as principais disfunções estéticas, eletroterapia, então eu vou falar sobre técnicas em relação à corrente russa e alce, tanto para fortalecimento muscular, analgesia, drenagem. Vai ter um módulo só de eletrolipólise, o outro de ultrassom plano e o ultrassom focalizado, terapia combinada, terapia simultânea, ultrassom de alta potência, baixa potência, tá? Vamos falar também sobre radiofrequência, carboxiterapia, o vacuoterapia e dermoterapia, tanto facial quanto corporal. O pessoal só usa, né, a vácuo só pensando na massagem modeladora e dá para fazer tanta coisa com ele. Sobre os peelings mecânicos, como peeling de diamante, cristal ultrassônico, LED e laser de baixa potência, que muita gente tem dúvida, pergunta bastante para mim em relação ao LED. Então, gente, eu juntei 10 cursos em um só, tá? Esses cursos eu dou tudo separadamente lá na loja, né, por módulos. Então, eu juntei 10, né, cursos e coloquei em um só. Então, gente, tá muito bom, tá? Imperdível. Então, dá uma olhadinha, clica lá no link que tá lá na minha bio para vocês conhecerem um pouquinho mais sobre o curso, como que ele vai ser, tá? Ele vai ter aulas tanto ao vivo, mentoria ao vivo com o grupo, suporte para dúvidas, vai ter aula bônus, aula de avaliação corporal e facial como bônus, tá? Vou disponibilizar ficha de anamnese facial, corporal, grupo exclusivo no WhatsApp para a gente tirar dúvida, tá? E a mentoria ao vivo também para a gente tirar dúvidas e trazer estudo de caso também, tá? Então todo um suporte aí, vai estar bem legal, gente, esse curso. Então aproveitem, tá? Eu não sei, aliás, vai estar, as inscrições elas estão abertas somente até o dia 11, que é sábado, tá? Depois ele fecha. E aí eu não sei ainda quando que eu vou abrir novamente. Então, gente, aproveita agora. Então, não sei se vai ter outro e se ainda mais com o valor especial que eu coloquei, tá? Neste lançamento desse curso. Então, dá uma conferida lá, clica no link e conferem lá sobre o curso, tá bom? Agradeço pela presença de vocês. Se vocês quiserem maiores informações também em relação ao curso, podem me mandar no direct, tá? Eu vou responder. E aí, se vocês quiserem também alguma informação a mais, tá? Só clicar ali e assistir o vídeo. Pessoal, vão ficando por aqui então hoje, tá? Muito obrigada pela participação, presença aqui de vocês. Aí, fico aguardando vocês lá no curso, tá? Aproveitem lá, clica lá e até a próxima.
próxima quarta-feira no nosso encontro, né, Eletro com a Kátia, tá bom? Gente, muito obrigada, até a próxima, ótima semana aí para vocês!